A gente segue agora falando sobre emagrecimento saudável. A doutora Mari está comigo desse lado agora, porque a Cris continua do outro fazendo nosso artesanato. A gente está sem internet hoje, deve ter muitas perguntas e infelizmente a gente não está conseguindo falar com todo mundo hoje, né, doutora Mari? Porque é um tema que sempre as pessoas participam muito, né? Então peço desculpas para quem está em casa e está mandando aqui hoje. A gente está com um problema aqui, estamos sem internet. Vamos tentar tirar todas as dúvidas aqui. A doutora Mari diz que responde depois também, né, doutora Mari? Sim, se alguém quiser mandar pelo direct, no @doutora Mari Cassol, a gente pode tentar responder, sim. Vai ter videozinho e fotinho com a doutora Mari lá no nosso Instagram também, @vermaisUSC. A gente coloca os contatos dela lá para quem ficou com alguma dúvida. Eu vou aproveitar que eu falei que a Cris está do lado de cá, os meninos vão brigar comigo, os meninos da câmera, porque a Cris está ali fazendo o quadro e disse que tem uma pergunta. Vou aproveitar que a gente não tem internet. Cris, qual que é a tua pergunta para a doutora Mari? A minha dúvida é sobre tireoide. Eu tenho hipotireoidismo. Isso... Algumas pessoas dizem que ele contribui para você engordar e outras dizem que é mito. Eu tenho muita dificuldade com o meu metabolismo, né? Tá, então há problemas na tireoide. Isso, é sempre uma pergunta bem frequente. O hipotireoidismo é uma doença bem comum da tireoide, que é quando a tireoide trabalha menos, né? E precisa ser, então, haver a reposição do medicamento, né? Para que ela funcione, né? Mas assim, se a pessoa não está em tratamento e ela tem hipotireoidismo, realmente ela ganha peso. É uma das características do hipotireoidismo. Há uma retenção de líquido, diminuição do metabolismo. Mas no momento que essa pessoa está tratada com níveis normais de levotiroxina no sangue, né, nível de T4 normais, aí esse problema do ganho de peso secundário a esse problema já não existe mais. Então, o bom tratamento da tireoide já normaliza esse probleminha aí do metabolismo relacionado à tireoide. Tá certo, então, a pergunta da Cris. Agora, tem algumas outras perguntas que a gente tinha já anotado antes aqui. Mitos e verdades, doutora. Laxantes são boas opções para quem quer emagrecer? De forma alguma, né? O laxante, em primeiro lugar, laxante é um medicamento para uso muito estrito, para situações muito específicas, né? E isso vai fazer com que o intestino cria uma dependência do uso desse laxante a longo prazo e, ao mesmo tempo, não há perda de peso, e sim líquido, né? A pessoa só tem um falso emagrecimento. A mesma coisa os diuréticos. Os diuréticos e os laxantes são falsos emagrecedores. Na verdade, a pessoa perde líquido. O nosso peso é 50%, 60%, dependendo da idade, é líquido. Então, se você utilizar um laxante ou um diurético, vai haver perda de peso e não de massa gordurosa. Então, a gente precisa perder massa de gordura. Não massa magra também, porque o emagrecimento seguro e com orientação e com medicamento adequado, a gente perde massa gorda e não massa magra, que é o que ninguém quer perder massa magra. Os remédios para emagrecer só funcionam com dieta e exercício? Mito ou verdade? O medicamento em si, ele vai inibir o apetite ou vai aumentar a saciedade e a pessoa normalmente vai ingerir menos do que se ela não estiver utilizando o medicamento. Mas, com certeza, o medicamento, ele sozinho, ele não muda o comportamento, né? Então, é importante que a pessoa, até hoje eu comentei isso com uma paciente, eu disse que bom que ela disse, não, agora eu já me organizei para começar, né, o tratamento. Não é o tratamento e o processo de emagrecimento, ele tem que ser meio assim, completo, tem que ser programado, porque se a gente inicia só tomando um remedinho, eu vou tomar, tudo bem, se for menos peso até consegue, né? Mas se for aquela quantidade maior, a gente tem que dar continuidade para esse tratamento, porque senão perde o peso e reganha o peso. Não quer dizer que vai reganhar por conta do medicamento, e sim porque o processo não foi, né, não houve uma mudança de comportamento, então gradualmente esse peso vai voltando, né? Então, há necessidade da continuidade. A mudança de hábito, isso a gente ouve direto e realmente é isso. A mudança de hábito, a mudança de comportamento, né? A atividade física, isso tudo faz parte, sim, de forma alguma a gente pode abrir mão, né, dessa mudança. Vamos falar um pouquinho da prática. Como que funciona um tratamento? Quanto tempo ele dura? Começa com a primeira consulta, claro, mas exames. Como que é o passo a passo, assim, para você conseguir dizer que fez um tratamento e que deu resultado? Tudo depende da pessoa, né? Sim. Depende da quantidade de peso a perder, depende da idade e depende de outras doenças que a pessoa tenha. Então, inicialmente, a gente faz uma avaliação
a história, né? Como que começou essa perda de peso, se faz tempo, se faz menos tempo, quanto peso, se já fez tratamentos anteriores, como foram esses tratamentos, está usando alguma medicação, né? Quanto peso então precisa perder e quais os exames que vão ser necessários para essa pessoa. Essa fase inicial da consulta, né? Na sequência, depois a gente avaliando também o comportamento alimentar, o histórico de ansiedade, compulsão, tudo isso a gente vai decidir, então, juntamente com os exames, qual é o medicamento mais adequado para essa pessoa iniciar, né? Juntamente com a orientação alimentar. No consultório, eu também tenho uma nutricionista que me faz esse link, né? Eu oriento normalmente também meus pacientes da parte alimentar, porque o endocrinologista já tem esse treinamento também. Deixa eu aproveitar só fazer um parênteses bem rapidinho. Você falou de nutri, e quando você falou de compulsão e ansiedade, tem gente que precisa de psicólogo também? Também. Em alguns casos, sim, psicólogo, em alguns casos, psiquiatra também. Né? Quando há necessidade de algum ajuste mais medicamentoso, né? Então, sim. E a atividade física, não vamos deixar, que a gente falou dos profissionais envolvidos, não vamos deixar de falar do profissional da educação física, né? Que fundamental, então, a atividade física. Para cada pessoa, um tipo de atividade, né? E sempre não esquecer do aeróbico, né? Eu sou muito... É aquele de cansar mesmo, né? De aumentar a taxa de frequência cardíaca, suar um pouquinho. É importante a musculação, isso há uma divergência até entre os próprios professores de educação física. Mas assim, no meu entendimento da fisiologia, eu entendo que a atividade aeróbica é muito importante para a perda de peso, aliada a uma atividade de musculação também em menor quantidade. Voltando do parênteses ali, aí depois... Ai, já me perdi. Desculpa. No mínimo, quanto tempo uma pessoa tem resultado, doutora? Depende quantos quilos a perder. Mas se for pouco, assim, o que você vê no seu consultório, assim? Se for pouco, tu quer dizer assim, uns 10 quilos. Nossa, é bastante, mas tá bom. 5 quilos, normalmente a gente faz uma dieta mais acompanhada, né? Não, se for só 5 quilinhos, geralmente não faz uso de medicamento, com raras exceções. Mas digamos que 10 quilos, no mínimo 6 a 8 meses. Para ser bem saudável. Não é que ela vai demorar todo esse tempo para perder, mas ela tem que fazer uma manutenção, tem que dar uma equilibrada. Porque depois dura mais também, né? Termogênicos. Agora eu lembrei, não vamos esquecer de falar dos termogênicos. Não temos mais tempo. Bem rapidinho, então. Qual que é a recomendação? Cuidado com os termogênicos, tá? Então, tem muita gente utilizando termogênico, pré-treino, pós-treino, em várias situações de academia e muitos achando que termogênico emagrece. Termogênico não emagrece e na verdade, assim, a gente tem que tomar muito cuidado porque tem uma mistura muito grande de substâncias nesses termogênicos, há um risco muito grande nos termogênicos para pouquíssimo benefício. Então, o único termogênico que a gente pode utilizar, digamos, com orientação médica, é a cafeína, que pode se utilizar de acordo com o peso, a idade, né? Mas que bom, é o principal assunto para o próximo Ver Mais, então. Tá, porque eu acho que dá para fazer bastante coisa com termogênicos também, né? Eu acho que a gente tem que fazer menos do que é feito atualmente. Dá pra gente falar bastante. Eu acho que esclarecer, porque realmente é um problema de saúde pública já. Muito risco, tá todo arritmia, até parada cardíaca. Como se não fosse nada, né? Doutora, muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Depois lá no nosso Instagram, então, @vermaisoestsc. Vamos colocar o link para quem quiser falar diretamente com a doutora. Obrigada mais uma vez. Beijo no coração de todo mundo. Ver Mais volta amanhã. Tchau, tchau. Depois vai ter vídeo com a Cris lá também.